Ai, xixi. Não sei. Bom dia. Vamos ligar aqui. Nono ano, segundo bimestre de MS. Até o oitavo. Nono ano, segundo bimestre de M. Cadê? Essa. Achei. É muita apostila que vocês têm, meu Deus do céu. Bom dia, professor. Bom dia. Saudade do senhor. Vocês não me veem quase nunca, né? Não, só te vejo só 5 vezes na semana. Com exceção de sábado e domingo, né? Se o senhor for colocar aula extra nesses dias, aí eu vou te ver mais tempo. Ô, professor, deixa eu te falar um negócio. Tá, o senhor me explicou tudo aquilo lá ontem, né? Ei, é só para responder a Divino. Sabe, eu até prefiro a falsidade, porque você pensa assim, eu prefiro que a pessoa seja educada pela frente do que ela seja sincera e me magoe. Ela tá falando isso, professor, porque eu tava revoltada que o senhor vai dar aula extra. Ah, Eu falo pro senhor mesmo que eu tava revoltada, não queria não. Mas tem que fazer. ué. É assim. Sim, Já mas aceitei. diz aí o que você estava perguntando. Ah, tá. Aí, no dia que caiu a internet, eu fiquei sem resolver, pelo menos eu sei que eu fiquei sem resolver aquelas atividades dos ângulos, tipo desses postezinhos aí. Eu fiquei sem resolver a 4 a 3 outra página. Essa daqui, né? É, a 4 a 3 eu fiquei sem resolver. Aí eu tentei resolver sozinha, só que não deu certo.
Vamos dar uma olhada para ver o que é que você pode ter errado. Eu vou fazer com vocês e aí você A vai ver. 4 eu dei conta. Só a 3 que eu não dei conta de forma alguma. A 6 que tu achou difícil? Não, na outra página. A Na outra 4. página, né? Na página anterior. Pois é, eu queria ver, mas tudo bem, a gente vai ter aula extra, e na aula extra a gente vê o. Eu prefiro que vocês fiquem bem entendidos com esse triângulo aqui, sabe? Mas a circunferência, ela vai ser importante também depois. Então, é interessante vocês saberem bem sobre a circunferência. Bom, pessoal, deixa eu pegar ali meu apagador. Pronto. Já que você tentou resolver esses exercícios, e ontem eu estava falando sobre seno e cosseno, tirando a dúvida de vocês, eu acho que nada mais justo do que a gente tentar resolver esses exercícios aqui, continuando, certo? A página é a 355, desse tiozinho gordinho aqui, vendo uma torre, ok? Gordinho não, barrigudinho. Eu ia te falar, é preconceito com o cara. Tu achou essa questão complicada? Eu tentei resolver, mas não deu certo. Alguma coisa faltou. Eu não achei Então, a fórmula certa. vamos lá. O esquema é o seguinte: a gente tem um observador, vê o topo de uma torre à distância de 80 metros. Vou permitir a Emily aqui. Sob um ângulo de 41 graus. Permitir, Leana. Então, ele está observando a torre, certo? E o ângulo aqui, ó, 41 graus, ok? Ele não dá seno, cosseno ou tangente do 41 graus. Então, nesse caso, a gente já sabe que a gente vai ter que usar a tabelinha lá atrás, ok? Bom, porque os que eu peço para vocês decorarem é o 30, 45 e 60. Aqui é o 41, então tem que usar a tabela. Então, vamos lá. Primeira pergunta é: qual é aproximadamente a altura da torre, considerando que o observador tem 1,82 metros de altura? Então, esse tiozinho tem 1,82 metros de altura. Do ponto do olho dele, que ele observa, a gente pode calcular a altura da torre dessa altura dele para cima, essa parte aqui. Depois é só, quando a gente calcular desse triângulo aqui, a gente soma 1,82 da altura dele, que está aqui para baixo, certo? A gente sabe que a distância dele é 80. Permitir, olha só. A gente sabe que a distância dele para a torre é 80 metros, então esse lado aqui mede 80 metros, certo? E ele quer descobrir a altura da torre. Então a gente vai usar o quê? Seno, cosseno ou tangente? Deixa eu ver se vocês estão bons nisso agora. Eu chutei a gente usar o seno lá, o cosseno. Eu chutei, mas eu acho que tá errado. Preste atenção. Olha, vocês têm que Professor, lembrar. o negócio de escolher qual que vai usar é muito complicado. Até agora eu não tô muito. Como que eu vou escolher cada um? Eu não Como entendo muito você vai bem. escolher? É como eu disse para vocês. Cada um desses três, ele é uma relação entre dois lados de um triângulo, certo? Então, você tem que ver o lado que você tem a medida e o lado que você quer descobrir a medida. Então, dependendo desses dois lados, você vai usar uma dessas três relações, certo? Aí eu falo para vocês usarem aquele só HK à toa, porque ele serve para você lembrar essas relações. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? E aí, aqui no triângulo, ó, vocês estão vendo o triângulo. Vocês têm que saber o nome de cada cara. É porque eu Esse esqueço que cara cada aqui, um, que cada um você é. depois pegue um triângulo e fique olhando para ele o tempo todo e lembrando o tempo todo. E essa é a parte que você tem que estudar. Ó,
Deixa eu permitir que ajude. Então, quem é a hipotenusa nesse triângulo aqui? O Eu vou senhor colocar, falou que a hipotenusa não toca no ângulo, né? não toca no ângulo de 90 graus. Presta atenção. Isso. Eu coloquei aqui A, B e C. Quem é a hipotenusa? Eu chuto que a hipotenusa é o A. Ah, ela não encosta no ângulo de 90 graus. Eu Pessoal, também. Os outros que encostam são catetos. exato. Então, para com a história de chutar, pelo amor de Deus, Tainá. Não, professor, eu vou chutar porque não tô muito boa. Não, você acertou. Você Chutar muito sabe. forte machuca. Exato. Então, vamos lá. Quem nessa história aqui é o cateto adjacente? É o B É ou o o C? É O o cateto C. adjacente é o que encosta no ângulo de 90 graus? É o Não. C, né? É o ângulo de referência. Todos os dois catetos encostam no ângulo de 90 graus. É o C. Então, Quem falou que era o C? eu, linda maravilhosa. Qual que foi a pergunta que eu não ouvi? Esse aqui é o cateto É adjacente, o adjacente. porque ele encosta no ângulo de referência. Sobrou um Uhum. que é o cateto oposto. É o oposto porque ele fica de frente ao ângulo. Exato. Então, a altura da torre é o cateto oposto, certo? Gente, eu não acredito. Nesse tipo de exercício, pessoal, essa sempre é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Descobrir quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto, certo? É a primeira Só de eu coisa. bater o olho eu já descobri já. O Só de- cateto adjacente, ele fica sempre de frente para a hipotenusa? Todos os dois ficam. Ó, esse está de frente para a hipotenusa, esse também. Ó. Não, mas esse daí tá de frente para a ponta, não de frente para a hipotenusa. Mas veja só, se eu fizer um triângulo assim, ó. Tá vendo Tá, aqui? mas então o que que ele fica de frente? Que você E acabou de falar. se meu ângulo for esse aqui, Leana, presta atenção. Aí esse aqui é o cateto adjacente. Eu acho que você está falando Porque ele tá no ângulo e no no 90 ângulo graus. de 90 graus, exatamente. Professor, É porque eu acho que você se incomodou com o tamanho deles, mas o cateto adjacente pode ser o menor cateto também, entendeu? Aham, Esse entendi. ângulo aqui, se ao invés de a gente estar usando esse ângulo aqui, a gente estivesse usando esse aqui, aí esse seria o adjacente, esse seria o oposto, entendeu? isso que é a pergunta. Entendi. Professor, eu achei que a torre não contava. Quê? Eu achei que a torre não contava no exercício. Se eu soubesse que a torre contava, eu tinha dado conta de resolver. O ponto é que isso é um triângulo, entendeu? Ele quer saber a altura da torre. Eu Aí pensei nisso. Aí eu perdi pra minha mãe falou assim, acho que a torre não conta. conta. É exatamente a torre que conta. Ele quer saber a altura da torre. Então foi mais um problema de interpretação sua. Olha só. Então vamos lá. Agora que a gente sabe quais são os nomes dos bois, a gente vai decidir quais são os bois que a gente pode usar, certo? Primeiro, eu quero descobrir a altura da torre. Então esse cara aqui eu vou usar, que é o cateto oposto, certo? Eu tenho a minha hipotenusa. Tem. Vai ser o coisinha. O Qual é o valor cosseno. da hipotenusa? Cosseno não seno. Não, preste atenção. O valor numérico, eu tenho essa distância aqui da hipotenusa? Não. Não tenho. Então, eu não posso usar ela. Eu tenho do cateto oposto, uso do cateto adjacente? Tenho. Não entendi essa parte da hipotenusa que o senhor acabou de falar. Calma aí, então. Vamos relaxar. Respira, preste atenção. Eu tenho que saber o que é que eu posso usar do triângulo, certo? Veja só. Eu quero descobrir o cateto oposto. Então, eu vou usar cateto oposto, certo? Desculpa aí. Meu celular. É o alarme para lembrar que eu estou atrasado para a aula. Mas dessa vez eu vim cedo. Então, presta atenção. Cateto oposto é o que eu quero descobrir. Então, eu vou usar o cateto oposto. E a hipotenusa eu não tenho o valor dela, o tamanho. Então, eu não posso usar a hipotenusa. O cateto adjacente, ele me deu que é 80. Então, eu posso usar cateto adjacente
e cateto oposto. Entenderam? Esses são os dois que eu posso usar para calcular. Mas repete, por que que você não pode usar a hipotenusa? Porque eu não sei quanto mede a hipotenusa. Então, no exercício, eu quero saber quanto mede a hipotenusa, no caso. Não. Não. A gente quer descobrir quanto mede o cateto oposto, que é a torre, a altura da torre. Certo? Entendi. A altura da torre, que eu não sei quanto é, que eu quero descobrir, e o cateto adjacente, que eu sei quanto é. Eu preciso de um lado que eu sei a medida e o lado que eu quero descobrir a medida. Entendeu? São dois lados que eu vou usar. Então, se eu vou usar, preste atenção, se eu vou usar o cateto oposto e o cateto adjacente, qual desses três carinhas eu uso? O seno, cosseno ou tangente? A tangente. A tangente, porque ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, daqui eu vou para o quadrinho, porque dói na mão escrever usando o mouse. Vamos lá. O nosso triângulo do tiozinho lá tá assim. Pessoal, minha mão fica na frente, mas eu lamento, viu? É difícil para mim escrever sem deixar a mão na frente, às vezes. Quase sempre, na verdade. Então, esse lado aqui mede 80, que é o nosso cateto adjacente, o ângulo está aqui, certo? E a gente quer descobrir esse cara aqui, a altura da torre, que é x, ok? A hipotenusa para a gente não importa, porque eu não sei a altura dela e nem quero descobrir ela. Para mim só importa o cateto oposto, que é esse aqui, certo? Então a gente vai usar a tangente. E quando a gente usa a tangente, a gente faz da seguinte forma: tangente do ângulo alfa, no nosso caso aqui é 41 graus, deixa eu botar aqui 41 graus. Eu creio que dê para enxergar. Tangente do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Dessa forma aqui. Qual é o nosso ângulo alfa? É 41. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é a tangente de 41 graus, certo? Que vai ser igual a... Quem é meu cateto oposto? É o x. Então, vou colocar um x aqui, é igual a x, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente para a gente é o 80. Então, vou colocar 80 aqui. 80. Perfeito. Agora a gente precisa saber quanto é a tangente de 41, que é uma divisão que sempre dá o mesmo valor. Se eu dividir para um triângulo retângulo com um ângulo de 41 graus, sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente vai dar o mesmo valor. E não vai ser diferente para esses dois aqui. Então, a gente vai lá na tabelinha da apostila. Ai, não, amigo. Eu já te falo o resultado aí da tangente. Não precisa rodar tudo assim, não. Valeu, diz aí. Você tá apressado mesmo? Beleza. Então, diz aí quanto dá a tangente? 0,869. Sei, 869. Mas você coloca conta de 500. 469 O 41 vai fazer o quê com 41? Ou com 80? 40 Não tô entendendo. 869. A tabela fica na página 350, viu? Ah, então já tem o resultado pronto. Já tem o resultado pronto. E De como todos que eu vou descobrir esse resultado pronto? Como? Como que eu vou descobrir esse resultado pronto? Ele é tabelado. Já está feito. Mas aí vai estar lá como? Tipo, 40 e vai estar... Eu não entendi. Olha só, Helena. Na página 350, a gente tem uma tabelona com todos os valores de seno, cosseno e tangente para cada ângulo de referência, certo? E Sim. se eu vou usar a tangente de 41, que é essa divisão aqui, o resultado da tangente de 41 vai estar na tabela. Aquela tabelinha lá. Você vai no ângulo 41 graus da tabela e vai na Achei. coluna da tangente, que está 0,869, certo? Eu vi. Aí você pode substituir isso aqui pelo número, porque isso aqui é esse número, entendeu? Aí eu boto um 80 aqui, né, que é o 80 que estava lá.
Agora, para eu descobrir o valor de x, o que é que eu faço? É só eu passar esse 80 que está dividindo, multiplicando. Aí a gente vai ter o seguinte, x vai ser igual a 80 vezes 0,869. Ok? Então, x vai ser Então, igual vou a... passar para o outro lado, no caso. Exato. Está dividindo, passa multiplicando. E aí, no caso, o x vai ser igual a calculadora. Deixa eu abrir aqui uma calculadorazinha. 80 vezes 0,869, 69,52. Então, eu não entendi tão bem. Aproximadamente. E sim, na prova, só para adiantar, a torre está em metros, certo? Aqui é 80 metros. Então, isso aqui vem em metros também. Descobrimos a altura da torre. Só que essa altura da torre aqui, pessoal, não É terminou. aproximado. Não. Além disso, é aproximado, exatamente. Isso aí você tem razão. Só porque eu pensei que entendi tudo certinho. Eu não entendi. Vocês não entenderam? Eu entendi. É fácil. Eu quero saber como é que você sabe como você usa tangente no... Eu achei até fácil. Assim Só que você não acertar. eu só achei um pouquinho complicado, professor, na hora de escolher, na hora de saber qual que vai usar. Se é a tangente, cosseno, ou O principal é, saibam quem é o que no triângulo, certo? E saibam quem são os dois que você vão utilizar. No caso, a gente usou cateto adjacente e cateto oposto. Então, só pode ser tangente, porque só a tangente tem os dois. Entendeu? Sim, entendi. Se for cateto oposto e hipotenusa, é seno. Se for cateto adjacente e hipotenusa, Tem que ser cosseno. um que tem Tá. a medida Explica e o aí, outro explica aí. que não tem, né? Explica que eu vou anotar na apostila agora aqui para mim ver. Ó, são duas medidas. A que você quer descobrir e a que você tem. Entendeu? Não, para escolher coisa pro... Como é que é? Um seno, cosseno. Sim. É isso que eu quero saber como é que você descobre. Como é que descobre? Então, você primeiro tem que saber quem é quem no triângulo, e aí você tem que saber qual é a medida que você tem, qual é a que você quer descobrir. A gente tem o 80 graus, o 80 metros, que é o cateto adjacente. A gente quer descobrir o cateto oposto. Então, a gente precisa de um que tenha cateto adjacente e cateto oposto. É a tangente, que vai ser o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, eu vou usar essa, entendeu? Se eu Tem essa fosse... tabelinha na apostila? A tabelinha está na página 350. Eu vou olhar agora. Pode continuar. É bem uma tabelinha, uma tabela. Não, essa tabelinha. É tipo o que o senhor disse, que ele como é que é? Cateto oposto vezes o cateto adjacente. Ah, essa daí, que diz cada caso, deixa eu ver onde é que está. Vai na página 349. A parte de cima tem três Achei. quadrinhos. Exatamente. Nesses três quadrinhos, ele descreve cada um dos seno, cosseno e tangente. Aí ele diz o que é pelo quê. Certo? Vamos lá. Então, não acabou ainda. Por quê? Porque a altura da torre, chamar de Hzinho, aqui, ela vai ser igual a x, que é o tamanho da torre que a gente acabou de descobrir, mais a altura do tiozinho, que eu vou chamar de t, t de tiozinho, né? Então, a altura da torre vai ser o 69,52 mais a altura do tiozinho lá, que é... Quanto é que era? Eu tô no... não, tá certo. A altura do tiozinho... Qual é a altura do... É de 1,82. 1,82, ó.
professor. A gente Oi. está tentando descobrir o que agora? É, o valor da. Ó, a gente Valor de pi. Olha aqui, ó. A gente descobriu que daqui até aqui, vocês estão conseguindo ver o mouse, né? Deixa eu Não. tirar isso. Daqui até aqui, ó, é Aham. 69,52, certo? Mas isso foi a partir da altura do tiozinho. Então a gente tem que somar a altura do tiozinho, que é esse resto da torre aqui, mais os 69,52. Aí o que é que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o seguinte: a altura da torre, de verdade, vai ser a altura que a gente descobriu aqui, esse pedaço, mais a altura do tiozinho. Eu botei T de tiozinho aqui, certo? Então, a altura da torre vai ser 69,52, que era a altura que a gente descobriu, mais 1,82, que era a altura do tiozinho. Então, isso vai dar quanto? Onde que tá o 82 aqui? 61. Está no enunciado. Tá falando Ó, ali. aqui. Achei. Então, vai dar quanto? 82 mais 31,34. 134. Aí vai ficar 70,34, então. Não, professora, é 71. 71. Ah, é, Eu porque pedi a calculadora. 71,34. Isso? É porque eu não vi um. Aproximadamente. Aproximadamente, exatamente. Acabou? Exatamente. Acabou. Amém. É um aproximado bem próximo mesmo, porque vai dar pouca diferença. Coisa de alguns Agora, centímetros. então, eu estou tentando entender. Ah, Eu entendi, graças a Deus. Peraí. Deixa eu raciocinar. Tá, deixa eu pegar o... Ô, professor, oi. posso só perguntar uma coisa por enquanto, quando eles estão copiando? Sim. Não, Eu tô na atividade 3 de volta. Só uma pergunta. Hum. Eu vou usar o que lá? É tangente, não é? Que ele quer saber? Qual é a página que você está? Na 354. 334. Não, 54, professor. Referente à casa olhar. 354? Isso, A da árvore quebrada? isso. Olha, ele falou o seguinte, que você tem que descobrir a altura da árvore. Então, você tem que descobrir tanto x quanto y. Nesse caso aqui, você pode escolher qual que você faz primeiro. Se você faz primeiro o y ou primeiro o x, certo? Ah, tá. Se você for fazer primeiro x, você vai usar tangente, porque você tem o cateto adjacente, o ângulo de 30 graus é em relação ao chão, né? Então, o ângulo é aqui perto da copa, em relação ao chão. Então, 5 metros é o cateto adjacente e x é o cateto oposto. Nesse caso, você vai usar tangente. Se você for fazer em relação ao y, você vai usar 5 metros do chão mais o y, que é a hipotenusa. Nesse caso, como é adjacente por hipotenusa, vai ser cosseno. Entendeu? Se você usar o valor de x que você acabou de descobrir com a hipotenusa, pode também. Aí fica seno. Entendeu? Então, nesse caso aqui, você pode estar escolhendo. Você também tem outra opção. Se você descobrir o x e você tem dois catetos já descobertos, você pode usar o teorema de Pitágoras e achar o y também. Mas como é que usou o teorema de Pitágoras? Faz tanto Teorema- tempo que eu não- O teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza, obrigada. Eu vou tentar hoje à tarde resolver isso aqui ainda. Beleza. Essa aqui eu tinha resolvido já, eu acho, com vocês. Aí a Lembra? internet, amigo. Ah, tá.
Ó, lembra que quando você terminar de achar os dois, você tem que somar os dois, porque ele quer a altura da árvore, certo? Tá. Ok. Beleza, vamos ver aqui a B. Professor, Ó, sua prova já tem eu uma previsão do dia que ela vai ser? não faço ideia. Mas você vai Não passar uma faço. revisão zona dela. Mas geralmente, estranhamente, as minhas provas sempre são muito perto do fim da semana, tipo, são as últimas a serem publicadas. Sabe, Coincidência ou não? Coincidência ou não, eu não sei, mas geralmente elas são lá para quarta, quinta, sexta-feira. Raramente uma prova minha é segunda. As Verdade, aulas né? não vai ter as aulas, né? É só prova agora, né? Na próxima semana só prova, porque eu acho, né? Pelo que a gente tinha combinado na reunião, vai ser uma coisa tipo semana de prova e vocês vão ter todo o horário para estar fazendo as provas, mas a gente vai estar online com vocês enquanto vocês fazem as provas. Pra quê? Como é que vai funcionar? Se a gente sair daquela paginazinha lá, cancelou a prova. Como? Tipo, estavam falando, como é que vai funcionar? Vocês vão fazer online a prova? É online. Prof, Vai ter um Aí você vai segmento. entrar num site, e desse É, site você não pode sair deles só se você terminar a prova só. é exato. igual da faculdade? Parecido. É mais light um pouco do que o da faculdade. Ah, sim. Mas vamos lá, ó. A B, ele diz o seguinte: se o observador andar 40 metros em direção à torre, sob que ângulo ele vai avistar o topo dela? Oi, essa daqui é boa, viu? Essa daqui é uma complicada. Agora ele quer descobrir o ângulo. A gente vai usar a tabelinha, só que vai usar o contrário. A gente vai achar um valor, e aí desse valor a gente vai obter o ângulo que ele está olhando a torre. Vocês conseguiram entender essa? Tá certo? Hã? Peraí, deixa eu ler aqui. Se o observador andar 40 metros em direção à torre, sobre o ângulo ele vai avistar o topo dela. Não. Presta atenção. Ele estava aqui, ó. Eu estou fazendo o mesmo desenho que estava lá. Maria, não, pelo amor de Deus. Vamos para o quadrinho. Eu desenho melhor a mão. Fiquem prestando atenção no enunciado, certo? Olha só. O que acontece é o seguinte. Vou desenhar aqui. A gente tem um fio à torre. Quem está digitando aí que eu estou escutando uns trotados? Parece um cavalo andando. Aí, melhorou. Então, aqui antes, ó, a gente tinha um ângulo de 41 graus, ok? Tá pequenininho o desenho, mas eu acho que tá visível. 41 graus aqui, certo? Vou botar o graus aqui. E aqui era uma distância de 80 metros, que o cara tava da torre, certo? Os mesmos 80 metros. Esse valor aqui a gente acabou de descobrir. Ele mede 69,52. Aqui, ó. Certo? Que é o que importa para a gente, não importa o tamanho da torre. 69,52 metros. Ok? Então, o que aconteceu? Ele perguntou qual vai ser o ângulo que ele vai observar a torre se ele andar 40 metros em direção à torre, ou seja, ele andou 40 metros daqui para cá, ele ficou no meio do caminho. Então, ele vai ter uma nova reta. 82 metros. Olha só, não, ele quer isso aqui, ó. Calma. X, agora, para nós, é o ângulo. Ele quer descobrir qual é o ângulo, certo? E essa distância aqui, ó, eu vou botar assim, 40 metros aqui, certo? 40 aqui, né? Porque isso tudo aqui é os 80 metros.
ok? Então, ele andou 40 metros e tem um ângulo. Agora, ele quer descobrir que ângulo é esse. Eu quero saber que ângulo é esse. Eu tenho o meu cateto adjacente e tenho o meu cateto oposto, tá vendo? Ó? 40 e 69,52 que a gente descobriu no exercício anterior, na certo? Esse aqui é a B. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar usando tangente, certo? Porque é cateto adjacente e cateto oposto, ok? Isso aí tá todo mundo de boa, né? Aham. Beleza. Como é que é Então, cateto oposto dividido ou vezes o adjacente? cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Exatamente. Ok. Então, se eu fizer, eu vou fazer assim: tangente de alfa, normal, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Assim, certo? Meu alfa, que é o ângulo, é x, porque eu não sei que ângulo é esse. Olha só. Tangente de x. Tá vendo? Vai ser igual ao meu cateto oposto, que é 69,52, dividido para 40, que é o cateto adjacente. Beleza? Aqui é o ângulo de 90 graus, ó. Então, esse é o meu adjacente, esse é o meu oposto. 69,52 dividido para 40. Quanto que dá essa divisão? Bom, eu fiz na calculadora e deu 1738. 1,738. Exato. Ok. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui, 1,738, e vai na coluna da tangente e acha esse valor. O ângulo a qual ele corresponde é o ângulo x. Interessante. Não entendi. Fala aí de novo essa parte. Deletei. Dessa vez a gente está fazendo ao contrário. Vocês vão na tabelinha da página 350, vai na coluna da tangente e procura esse valor aqui, 1,738. Quando vocês encontrarem esse valor, vocês vão no Tem ângulo 732. 732. E depois fica quanto? 700 e... Hã? Deixa eu ver aqui. Tangente. Fica, fica 804. Então, Só tem Fica 227. 60 graus. 60 graus. Então, vamos Tem colocar não, tem, gente. 1732. Não, 1, mas 638 o certo aí. exato. Então, É. nesse caso, vai ser aproximadamente... Ai, gente, desculpa, tô em outro canto. Então vai ser o quê, professor? Aproximadamente 60 graus. É um pouco mais de Então 60 graus. vai ser o do 1732. Isso, vai dar aproximadamente 60 graus. Tá, agora deixa eu dar uma revisada aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá, pera, tá, com tal. Tá. Acabou? Oh, esse é simples, isso aí eu até gostoso de fazer isso aí. É. 738, só que aqui na tabela nossa está Na 1,732. hora da prova dá um branco, Exa- parece que nós esquece tudo. É porque vocês Na hora ficam... da prova, né? Se lascou, né? Mas vocês vão ver que é fácil. Vamos ver Beleza. se vai ter material. Não, tá. Tem mais algum exercício aqui relacionado a isso? Deixa eu ver. Você está copiando, né? Copia aí. Já copiei já. Pode passar. Pera aí, deixa eu copiar pra mim poder lembrar depois. Tô olhando aqui. Todo mundo já copiou?
E eu estava achando que eu ia ter aula no primeiro ano, mas não tenho aula no primeiro ano hoje. Deixa eu avisar aqui o gráfico. Terceiro ano. Ô, galera, vai ter aula de geografia hoje? Não, Então, eu ia dar aula para o primeiro ano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Primeiro ano. Ah, o primeiro ano tem química. Tem que ser no último horário, ó. Então, esquece a mensagem que eu passei para eles. Ai, caramba. Beleza. Pessoal, com certeza vocês copiaram, né? Eu estou tentando ver algumas coisas aqui, mas Ah, era pra copiar? Eu não sabia, peraí, deixa eu copiar aqui rapidão. Brincadeira. perdeu, vai. Vamos lá. Então, ó, agora vocês têm o mural do conhecimento sobre seno, cosseno e tangente, certo? E aí vocês vão resolver essa partezinha teórica, ela é importante, certo? Como vocês viram, essa continha, a parte difícil de seno, cosseno e tangente é simplesmente a teoria. É você lembrar o que é a hipotenusa, o que são os catetos, o que é o ângulo de referência, o que é que diz o teorema de Pitágoras. Vocês têm que lembrar um pouquinho do teorema de Tales, que a apostila não fala aqui, mas tem relação com o teorema de Tales também. Pitágoras, eu não sei. Pitágoras é aquele que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tem que lembrar, porque cai na prova, vai ter questão de Pitágoras também, viu? Não, professor, misturou demais esse negócio aí dos quadrados. Quadrado com isso, quadrado com aquilo. Não mistura, não. Vocês têm que lembrar. Não adianta eu passar uma matéria e no outro dia vocês não saberem do que eu falei. E outra, não é no outro dia, professor. Faz quase um mês que o senhor ensinou Pitágoras pra gente. E tem uma coisa, não, que o bimestre só tem 2 meses. Então, o que eu ia dizer? Então, vocês têm que estudar bem Pitágoras, porque vocês não podem esquecer nunca do Pitágoras. Ele é um dos mais importantes da vida toda. Sempre vocês vão ver Pitágoras em algum momento da vida de vocês. Quando vocês olharem para um telhado, vocês vão lembrar do Pitágoras. Vamos lá. Circunferência. A gente teria que falar de circunferência, mas eu acho que eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, pelo menos continuar. Começa por aqui. O que é uma circunferência? Hã? Também acho. Mas a gente vai começar rapidão aqui com alguns conceitos de circunferência. E sim, vocês têm que lembrar esses conceitos também, certo? Primeiro deles
é a origem, é o centro da circunferência, certo? Toda circunferência, ela vai ter um conjunto de pontos, infinitos pontos, que estão a uma mesma distância de um único ponto. Se você fizer isso, você vai ter uma circunferência. Ou seja, aqui, ó, nessa rodinha, essa redonda aqui, ó. Página que você tá. Vamos. Vocês não conseguem me acompanhar quando eu passo as páginas. 367. Que acha, nem pulou, né? Pulei os exercícios, porque esses exercícios, se a gente for resolver todos, a gente não termina a apostila, o assunto. Então, vamos lá, ó. Preste atenção. Mas vocês têm que resolver aqueles exercícios, viu? Então, Não, aquele lado quadrado com telhado. a gente não vai rever. Quando for na aula extra, a gente vê isso. Mas olha isso aqui. Então, a circunferência, prestem atenção, é um conjunto de infinitos pontos, aqui, ó, que estão a uma mesma distância de um único ponto, certo? Esse único ponto é a origem, é o centro da circunferência, aqui no meio, certo? E essa distância que todos esses pontos estão desse centro aqui, que é a mesma distância sempre, a gente vai dar o nome de raio. Vocês estão cansados de saber isso. É igual o raio da bicicleta, certo? Você tem a bicicleta, aquele ferrinho que vai do meio do cubo até a borda do aro, é o raio, certo? Depois a gente tem outros nomes que a gente tem que lembrar de uma circunferência, certo? O arco, vocês estão vendo aqui, ó, esse trechozinho de vermelho, a gente chama de arco. É um pedaço da circunferência, certo? Esse pedacinho da circunferência a gente chama de arco porque ele fica no formato de um arco, como um arco de arco e flecha, tá vendo? Ele é curvado, ok? Dois raios juntos, a gente vai chamar de diâmetro, quando eles estão juntos e formando um ângulo de 180 graus, ou seja, de uma borda até a outra da circunferência, certo? A gente chama de diâmetro. Se nós temos um trecho de uma reta que não passa pelo centro da circunferência, como o diâmetro passa, a gente vai chamar de corda. Isso aqui é uma corda. Por que corda? Porque isso aqui não é um arco. Então, para ligar uma ponta ao outro do arco, a gente usa uma corda, como se fosse fazer um arco e flecha. Tá vendo? Ó, corda do arco, o arco. Então, isso aqui é uma corda desse arco aqui, ó. Ok? Fácil de lembrar isso, né? Pessoal? Alô? Sim, sim. Beleza. Topzera. Isso aqui, a gente já viu bimestre passado. Vocês estão lembrados disso, não estão? Não. Esse eu tô lembrada. Pois é. Então, o que acontece? Nós temos aqui... o que ele fala aqui nessa parte? Ele fala sobre o comprimento da circunferência, certo? Então, aqui é aquela parte em que a gente começa a falar do π, certo? Que o π, ele vai ser o comprimento dividido pelo diâmetro dessa circunferência. Então, sempre que você pegar o que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é uma volta completa nessa circunferência, essa distância que a gente vai ter de uma volta completa na circunferência, certo? Tortão o meu negócio aí, né? Mas, ó, por exemplo, no caso, se eu tenho uma circunferência de raio 3 unidades, quaisquer, pode ser metro, centímetro, tanto faz, 3. Se eu der uma volta completa nessa circunferência, estou correndo aqui, certo? Então, eu vou ter andado quanto? Eu vou ter andado 18,85 unidades. Pode ser centímetros, pode ser metros, pode ser o que for, certo? Por quê? Porque a gente tem uma relação estabelecida entre o comprimento dessa circunferência, o diâmetro e o π, certo? Ou seja, o comprimento é π vezes o diâmetro, certo? O diâmetro, só lembrando, é 2 vezes o raio. Então, se o raio aqui tem 3 unidades, o diâmetro ele vai ter 6, ok? 3 mais 3.
Então, se eu pegar esse comprimento aqui, essa volta que eu dei aqui, o valor, e dividir por 6, vai dar 3,14, que é o nosso π, a constante, certo? Então, π é uma constante igual o seno, cosseno e tangente, certo? A diferença é que o π ele é dado por essa divisão aqui, o comprimento pelo diâmetro, e sempre dá o mesmo valor. Vocês podem fazer uma experiência com a tampa de uma mesa redonda, passando uma fita métrica em volta da mesa, certo? Na parte redonda. Aí você mede e depois você passa essa fita no meio da mesa, exatamente no meio da mesa, e mede de uma borda a outra da mesa. Aí, se você dividir o valor da volta na mesa pelo diâmetro, aí vai dar esse 3,14. Se não der, vai dar muito próximo disso, porque a gente tem costume errar um pouquinho nessa medida, né? Então, é um pouquinho... Ele dá assim, 3,7 a 3,20, mais ou menos, o erro. Exato. Não sei, errou alguma coisa na conta. Como? Eu já estudei PIS aqui e na escola que eu tava. Ele é muito pouca diferença. Dá muito pouca diferença. É porque a precisão da medida que vai afetar isso. Então, ó, considerando π igual a 3,14, determine o comprimento das circunferências quando? Então, a gente tem aqui, a medida do diâmetro for 26 centímetros. Sempre a gente vai usar aquela fórmula. A fórmula mais tradicional que a gente tem é o 2πr, que é o comprimento é igual a 2π vezes o raio, certo? Por que 2πr? Porque 2 vezes o raio é o diâmetro, certo? Seria comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Então, a gente usa o raio como referência, mas tanto faz. Você pode usar o diâmetro, pode usar o raio, pode usar o π vezes 2, que é 6,28, certo? Então, é só fazer uma continha simples. Você substitui, qual é? Diâmetro é 26. Então, nesse caso aqui, a gente usa comprimento é igual a π vezes o diâmetro. π vezes d. Beleza? Quando a medida do raio for 3,5... Deixa eu perguntar de novo. Como? Deixa eu perguntar uma coisinha de novo. Pode perguntar. Então, se π é vezes igual ao diâmetro, então vai ser 26,3... doido, eu tô falando um negócio. Vai ser 26 vezes 3,14? Exatamente, é só isso. Ah, então tá bom, obrigada. E essa daqui vai ser, ó, 3,5 de raio. Então, vai ser 2 vezes π vezes 3,5. Essa daqui, ó, a medida do diâmetro for 12. 12 vezes 3,14. Só isso. Quando a medida do raio for 5, 5 vezes 2 vezes 3,14. Entendeu? Só isso. Então, uma série de exercícios a respeito dessa bobeirinha, certo? Em seguida, nós temos... eu vou falando aqui chutado, viu? Eu estou deduzindo que vocês já viram esse assunto. Então, comprimento de um arco de circunferência. Comprimento de um arco de circunferência, vocês não viram. Esse aqui é nova para vocês, certo? Então, o arco de uma circunferência, ele pode ser medido de duas formas. A gente vai ter o seguinte. Nós temos o ângulo, certo? Nós podemos medir ele como um ângulo em graus, que é essa abertura aqui, certo? Vai ser sempre a mesma medida da abertura. E ela pode ser dada em graus ou em radiano. Rad. É para ser um RAD, certo? Quando ela é medida em radianos, ela é medida pela base π. Quando ela é medida em graus, ela é um valor que vai de 0 a 360, certo? Quando é 0, significa que o arco não existe, ele está completamente fechado, só tem um raio. E quando é 360 graus, significa que o arco é a circunferência completa, deu toda a volta, certo? E por convenção não, por uma formulinha, o π
ele mede um arco de 180 graus em radiano, certo? Então, a gente tem que, em graus, 180 vai ser igual, 180 graus é igual a π rádio. Ah, professor, o que é isso então? Isso aqui são duas unidades de medida de abertura, certo? Então, essa aqui é uma abertura de 180 graus, é uma abertura, é uma meia abertura, certo? Da meia volta. E ela mede tanto 180 quanto π radiano, certo? São duas unidades para a mesma coisa. Igual, por exemplo, centímetro e polegada. São duas unidades que fazem a mesma coisa, medem distância, certo? Então, nesse caso, quanto que vai medir 360 graus em radiano? Como é que é, professor? Quanto que vai medir 360 graus em radiano? Se Não sei. 180 é 360 vai ser quanto? Eu não entendi o que o senhor explicou. Presta atenção. Presta atenção. O que a gente quer medir aqui é um arco. Eu quero saber como é que eu meço o comprimento de um arco, a distância daqui até aqui, certo? Se eu medir a circunferência, eu uso sempre o π para medir a circunferência, certo? Sempre eu uso esse aqui, o π, para medir a circunferência. E aí, o π, ele, na verdade, ele é utilizado como uma forma de medir a abertura. No caso, veja só. Tá vendo aqui, ó? Medida de ângulo, comprimento do arco, certo? A gente tem duas formas de se medir a abertura, já que um arco é uma abertura. Presta atenção, ó. Daqui até aqui, eu tenho uma abertura, tá vendo? Pegou a visão? Vocês entenderam? Morreu todo mundo? Pessoal? Professor, eu não vou mentir pro senhor, não. Não entendi muito esse trem, não. Isso que eu quero escutar. Eu quero escutar vocês dizendo que não estão entendendo, porque senão eu falando, entendeu? Igual eu continuei falando aqui, achando que vocês estavam entendendo. Vocês têm que me interromper, dizer, professor, não entendi não. O que é que você quer dizer? Então, Pronto. explica desde o começo. E vamos... 100%. 100%. Vou pegar aqui Mas nem dá aula, acabou? Pior, acabou. Eu ia arrumar uma forma melhor de explicar, mas eita, pega. O senhor explica na aula extra também. Olha só isso aqui. Vocês estão vendo, né, a tela? Não, mas a gente pode... É rapidinho. Não vai ser muito... Tava ali, questões de inglês. Isso, vai me apresentando nos starts aí para na hora da sua prova dar tudo certo. Presta atenção nisso aqui. Vocês estão vendo essa lutinha aqui rodando, que eu estou rodando ela? Uhum. Presta atenção. Uma circunferência, ela é dada por toda essa volta aqui, certo? Ó, tá vendo? Mas, se eu pegar um pedaço de uma circunferência, que é um arco, vocês lembram que é um arco, né? Só um trechozinho da circunferência. Eu vou pegar um arco que vai daqui até aqui. Desse início aqui, ó, que eu estou marcando aqui com o mouse, dessa linha aqui, até esse trecho onde tem esse P, tá vendo? Perceberam? Aí, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma abertura, ó, eu estou abrindo.
Tá vendo? Abrindo, fechando. Abrindo, fechando. Então, ó, para eu medir o tanto que uma coisa abriu e fechou, eu uso o quê? Eu uso os ângulos, certo? No caso aqui está 53,2 graus. Aqui está 30 graus. Tá vendo? Mais fechado. E assim por diante. Se eu abrir esse negócio aqui até a metade, eu vou ter 180 graus, certo? Estão vendo? Todo mundo entendeu isso? Estou falando sobre graus. É o que vocês usam no esferidor para medir, certo? Só que existe outra unidade de medida de abertura, certo? Essa unidade de medida de abertura é o radiano. E o radiano, ele utiliza a base, como base o π, o valor π, que é 3,14. Onde uma abertura de 180 graus, ou seja, metade de uma circunferência, igual a gente tem aqui, ó, vai ser igual a π radiano. Radiano é a unidade, certo? Então, 180 graus é igual a π radiano. Ou seja, isso aqui é uma abertura de π radiano, ok? Se isso aqui é uma abertura de π radiano, 180 graus, uma abertura de 360 graus, que dá uma volta completa, vai ter quantos π radiano? 2. Foi. Exatamente. Alguém falou aí, quem foi? Júlia. Professor, a professora Milka já mandou o link da aula dela. Então depois a gente continua na aula de tarde, beleza? Só me explica um negócio. O que é radiano? Radiano é uma unidade de medida de abertura, igual graus. Mas e como é que eu faço o cálculo para me entender? Isso aí, professor, que eu vou entrar lá. Tiago Murilo. Quem é Tiago? O Tiago. Acho que ele entrou para ver se eu tinha... Tiago Murilo, irmão do Arthur. Irmão do Arthur. Então tá beleza. Bom, pessoal, então na próxima aula a gente continua. Vamos lá. Falou.